O ministro André Mendonça figurou duas vezes no noticiário político. A primeira, porque ele teve a chance de soltar uma figura amplamente conhecida no meio político, e não soltou. A segunda, porque agora ele tem a chance de impor tornozeleira em alguém amplamente conhecido no sistema da política. Mas até agora não colocou. Eu vou explicar para vocês do que se trata esse, vamos dizer assim, numus público que o André Mendonça deveria ter feito. Outra questão, o ministro Fachin, hoje presidente do Supremo Tribunal Federal, mandou um recado claro e objetivo para os demais colegas do Supremo Tribunal Federal, que colocou a própria corte em pânico. O Supremo Tribunal Federal está rachado e o Fachin sabe disso e sabe que uma quebra dentro do sistema durante a presidência dele vai marcar a imagem dele por muito tempo. Eu vou explicar para vocês qual foi esse recado aterrorizante que o Fachin mandou para o Supremo Tribunal Federal e seus colegas de corte. Ronaldo Caiado sentiu o peso da traição. Pois é, o Ronaldo Caiado fez um anúncio ontem à noite que deixou todo mundo estarrecido. Ninguém esperava por um anúncio como esse e fala-se em traição pesada. O Ronaldo Caiado, que cá entre nós não tem um apoio muito grande da ala bolsonarista, mas a gente vai falar sobre essa situação do Caiado com vocês. E aí a cereja do bolo deste editorial é este senhor aqui, o senhor Davi Alcolumbre. Sim, o Davi Alcolumbre falou pela primeira vez que seria muito interessante, mas muito mesmo, um impeachment de um ministro do Supremo agora. Afinal, entraria dentro do Supremo Tribunal Federal o Rodrigo Pacheco, que é seu aliado de primeira ordem. Será que estaremos prontos para ver a queda de um ministro? E aí tem aquele ditado, né? Onde passa um boi, passa uma boiada. Se cai um, cai mais. Tá preparado para tudo isso? Então não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Hoje é dia 28 de janeiro de 2026. Espero que o seu ano, o primeiro mês do seu ano, esteja muito bem, tenha começado muito bem. Para mim começou. Começou no terceiro dia, o Maduro caindo, um monte de escândalo sendo apurado e caindo no colo, né, de quem, respectivamente, deveria. Dito isso, bora para a informação. Lembrando a vocês que está aqui na descrição o contato da Imigra Mais, empresa de assessoria para que você possa tirar a sua residência no Paraguai ou no Uruguai. Você entra em contato com a gente, manda aí um recado, marca a sua consulta que a gente vai te dar a melhor orientação sobre a residência uruguaia ou paraguaia. Dito isso, bora de matéria, né, pessoal? Dá uma olhada nisso aqui. André Mendonça nega liberdade a careca do INSS. Sim, a defesa do careca do INSS pediu a revogação da prisão preventiva e desbloqueio de todos os valores do empresário, né? O careca do INSS hoje, ele está preso na Papuda, onde outras 8 figuras que estão vinculadas a esse caso das fraudes do INSS estão presos também, lá na Papuda. Então, a grande questão que fica escancarado aqui é que eles vão fazer de tudo para liberar essas pessoas da cadeia. As informações que se tem, inclusive, tem uma matéria do próprio Metrópolis, que é do Mário Sabino, que essas pessoas receberam muito dinheiro, e isso como forma de proteção. Que o Daniel Vorcaro pagou para muita gente, inclusive para muitos escritórios de advocacia, para receber a proteção e a blindagem do judiciário. Dizem que o careca do INSS pagou muita gente dentro da política para receber a proteção e a blindagem política, mas não conseguiram. Venderam e não entregaram. E o careca do INSS está na mira novamente aí, né, preso, e caiu no colo do André Mendonça. Só que tem um ponto interessante. Como caiu no colo do André Mendonça, o André Mendonça rejeitou o pedido de liberdade do careca do INSS, todas as ações que tratam sobre a fraude do INSS caem na mão do André Mendonça. E aí é que começa a cobrança com o André Mendonça. O Jeffrey Chicchini fez um pedido de prisão para o André Mendonça avaliar. Porque agora
igual acontece no caso do Bolsonaro, tudo cai na mão do Alexandre de Moraes, tudo do INSS cai na mão do Mendonça. O que o bolsonarismo, ou melhor, bolsonarismo não, o que o Brasil esperaria do André Mendonça é que ele atuasse nos modos e modelos que o Alexandre de Moraes atua para desvendar o caso do INSS. E aí tem um caso emblemático, que é o filho do Lula. O Jeffrey Checchini fez o pedido de prisão para o filho do Lula. As denúncias que chegam é que o filho do Lula teria recebido um mensalão ali, né, uma mesada de 300 mil e mais 25 milhões. É uma acusação feita por um assessor do filho do careca do INSS, acusando que o filho do Lula viajou com o careca do INSS, inclusive tem provas que essa viagem aconteceu e que tinha esses valores envolvidos. Inclusive uma amiga pessoal do Lulinha, onde o Lulinha usava como QG em Brasília, o local dela, era sócia do careca do INSS. Então tudo isso foi exposto. E aí o Jeffrey Checchini fez o pedido de prisão do Lulinha. Lembrando que o Lulinha deu linha do Brasil assim que descobriu que a fraude do INSS seria investigada. Então, a hora que ele descobriu tudo isso, ele foi embora, passou a morar na Espanha. Da mesma forma, né, o Jeffrey Checchini pediu para o André Mendonça que mandasse prender, porque ele seria um fugitivo. Imagina se fosse o Alexandre de Moraes diante de um bolsonarista que tenta sair do Brasil, sendo que o Felipe Martins nem tentou e ele mandou. Então, o que se esperava do André Mendonça é que tivesse pelo menos um pouco da rigidez que o Alexandre de Moraes tem em relação ao bolsonarismo. Mas o Marcel Van Hatten pediu, já que não dá a tornozeleira, pelo amor de Deus, né? Apreende o passaporte dele e põe tornozeleira. Pelo menos isso. Acabamos de protocolar no Supremo Tribunal Federal um pedido para que André Mendonça avalie colocar tornozeleira eletrônica no Lulinha e também que retire o seu passaporte. A notícia é que ele está no Brasil e vai voltar para a Espanha, de onde ele veio e onde ele está nesse momento, inclusive, residindo. E onde ele teria recebido nos últimos meses e anos uma mesada de 300 mil reais do careca do INSS. A Roberta Luxinger, que foi pega justamente nas interceptações da Polícia Federal, orientando o careca a mandar 300 mil reais para o filho do rapaz, já está de tornozeleira eletrônica. Não faz sentido o Lulinha não estar com tornozeleira eletrônica e poder sair do Brasil. Portanto, foi um pedido feito pela bancada do Novo, por mim, pelo deputado Luiz Lima, pelo senador Eduardo Girão e a deputada Adriana Ventura, junto com o relator da CPMI do INSS, que está fazendo um excelente trabalho, relator deputado Alfredo Gaspar, bem como junto com o líder da oposição lá na CPMI do INSS e no Senado da República também, Rogério Marinho, que representa todos os demais parlamentares da oposição e os parlamentares que querem realmente o bem do Brasil e a devolução do dinheiro roubado dos aposentados e que vá em cana cada um daqueles que roubaram de viúvas, roubaram de velhinhos, de doentes, de órfãos, de pessoas com deficiência, enfim. É preciso que a justiça se restabeleça nesse país. Pois é, pedido está feito. Agora, sinceramente, cá entre nós, seria uma vergonha se o André Mendonça simplesmente não desse a resposta, né? Ou seja, não atender esse pedido. Mostra que realmente tem uma certa preocupação política por parte do André Mendonça. E vocês já pararam para pensar se há uma ordem de apreensão de passaporte e tornozeleira para o filho do Lula, o tamanho da bomba política que seja? Entenda que esse aqui não é uma conotação política. Tem efeitos políticos? Sim, mas é jurídica. Tem todos os requisitos necessários e o André Mendonça estaria agindo totalmente dentro da lei. Ao não decidir, é que eu me questiono se realmente a lei está sendo aplicada. Vamos lá, vamos falar do Petro agora. O Petro, né, colocou o rabinho entre as pernas, tá bonzinho com o Donald Trump, não tá gritando e nem falando alto, mas agora o Petro fez um pedido para o Donald Trump. Conforme o jornal Millennium aqui, internacional, o Petro fez um pedido para o Trump devolver o Maduro para que o Maduro seja julgado dentro da Venezuela. Ele falou, olha, não é que eu quero confrontar o Donald Trump aqui não,
Mas o correto é que o Maduro seja julgado pelos tribunais venezuelanos. Esse pedido é um pedido desesperado que, com toda certeza, o Lula vai correr para dar apoio ao pedido do Petro. Por quê? Todo mundo sabe que o Trump quer o Maduro na sua mão porque o Maduro sabe tudo de todo mundo. Se o Maduro resolver falar, se o Maduro estiver disposto a falar, várias repúblicas vão ruir. A colombiana, a brasileira, a cubana, a nicaragüense. Ou seja, a cada momento que o Trump fica com o Maduro lá nos Estados Unidos, com toda certeza é um trunfo a mais na mão dele. Então, cá entre nós, você acha que o Trump vai devolver o Maduro para a Venezuela? Jamais. Jamais. Principalmente porque a Delcy Rodrigues, que é a vice do Maduro, que se tornou presidente quando ele caiu, ontem fez um discurso acalorado que não vai receber mais nenhuma ordem dos Estados Unidos. Mas ainda está recebendo. Por quê? Porque ela tinha que fazer aquele discurso inflamado. Há rumores de que a guarda chavista quer matar a Delcy Rodrigues, porque dizem que ela traiu o Maduro. Então querem, arrancar o pescocito da Delcy Rodrigues. Então ela tem que fazer esses discursos. Assim como o Petro tem que fazer esse discurso pela militância de extrema esquerda. Assim como o Lula fez esse discurso pela militância de extrema esquerda do MST durante um evento. Mas depois que o Trump ligou para o Lula atendeu pianinho, foi convocado a comparecer em Washington e vai comparecer. Ou seja, a turma da esquerda é igual o Pinter, late. Mas a hora que chega o pitbull do lado, aí o negócio muda. Vamos lá. Entenda esse ponto aqui do Supremo Tribunal Federal. O ministro Edson Fachin mandou um recado claro e inequívoco para o Supremo Tribunal Federal. Tem muita gente aí achando que o impeachment dos ministros do STF é impossível. Entenda, é impossível em outros tempos. Para a direita, tudo é impossível na visão deles. Agora, para a esquerda não é bem assim não. Dá uma olhada o porquê. Agora, quem está cobrando o impeachment do Dias Toffoli não é a direita, é a esquerda. Eu já falei 1 milhão de vezes. Está na hora da direita esquecer o ministro Alexandre de Moraes. Esquece. A direita já tentou de tudo, já fez de tudo. Mas está na hora da direita esquecer o Alexandre de Moraes, se juntar com a esquerda. O inimigo do meu inimigo é meu amigo, pelo menos nessa batalha. Se juntar com a esquerda e começar um movimento pelo impeachment do Dias Toffoli. Uma pressão total. O sistema já quer a queda do Dias Toffoli. O próprio Fachin já reconheceu a possibilidade de queda do Dias Toffoli. E a grande questão é a seguinte: onde passa um boi, passa uma apoiada. Junta-se à esquerda, todo mundo pressiona. Imagina uma grande mobilização onde todo mundo, por causa do Banco Master, faz uma mega manifestação, como aquela do não é por 20 centavos, lembra? E aí fala, não é só pelo caso Master. E todo mundo, mobilização total durante as eleições, né, que é o ano de eleição, 2026, estoura um pedido de impeachment, enfraquece o judiciário, que é a base forte que dá o sustentáculo para o Lula, em pleno ano eleitoral. Imagina com ministros da corte na mira do impeachment, da pressão popular por o impeachment, se ela ia tentar limitar as redes sociais e as vozes das pessoas nesse contexto. Não, porque eles não vão saber quem está criticando é de direita ou de esquerda. Entenderam a regra do jogo? E aí, a hora que a pressão estiver muito grande, estoura a CPI do Banco Master, que agora acabou de colocar o Lula no meio desse redemoinho todo. Aí, meu amigo, 2026 é só abraço. E aí, CPMI do INSS, se o André Mendonça tiver coragem, vai colocar aí uma tornozeleira no filho do Lula. Imagina pro Flávio Bolsonaro uma tornozeleira no filho do Lula e falando, e aí, Lula? E o seu filho aqui? Entendeu que o jogo para 2026 está interessante? Agora, vamos lá. O que o Fachin falou que aterrorizou os ministros do STF? É que esse cenário que eu mostrei para vocês pode se tornar
real. O ministro Edson Fachin, que é o atual presidente do STF, e sobre a batuta dele, se cai um ministro, ele fica manchado para sempre, enviou um recado direto e alarmante aos seus colegas da corte durante uma entrevista ao Estadão. A fala do Fachin foi a seguinte: ou nos autolimitamos, ou poderá haver uma limitação de um poder externo. Qual é o poder externo que faz a limitação? Simples. Para o ex-procurador Deltan Dallagnol, da Lava Jato, essa fala é o reconhecimento de que a água bateu no pescoço e que o Supremo esticou a corda ao máximo com a sociedade brasileira. O único poder externo capaz de impor tal limitação é o Senado Federal, através do processo de impeachment. O Fachin, ciente de que o tribunal está abusando das suas prerrogativas, tenta emplacar um código de conduta interno, mas encontra resistência feroz em figuras como o Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Sim, o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes são as figuras que estão dando o alicerce e o sustentáculo para todas as ações do Dias Toffoli. O Alexandre de Moraes, porque está atolado até o pescoço também nesse caso do Banco Master, com acusações do contrato da esposa, entre outras questões. O Gilmar Mendes ainda não se sabe por quê, mas com toda certeza a turma investigativa do jornalismo já está querendo saber. E tanto Mendes quanto Moraes recusam aceitar qualquer tipo de freio, né, às instituições. Acha que vai enfraquecer o STF depois de tanto poder acumulado. A crise se aprofunda ainda mais, com revelações de bastidores envolvendo o senador Davi Alcolumbre e o ministro Dias Toffoli. Uma matéria da revista Veja, que foi estranhamente removida do site pouco após a publicação, indicava que o Alcolumbre já estaria fazendo as contas para viabilizar o impeachment do Dias Toffoli. Sim, meu amigo, isso aqui, né, foi divulgado pelo ex-procurador da Lava Jato, que o Alcolumbre mudou seu posicionamento. Uma coisa é um bando de bolsonaristas pedindo o impeachment do Moraes, porque o Moraes atropela todas as regras constitucionais contra os bolsonaristas. Outra coisa é a militância da imprensa toda, é a esquerda toda, e óbvio, a direita tem que se juntar nesse assunto, tem que esquecer o Alexandre de Moraes para não dar a impressão de que é uma vingança pessoal e focar no Toffoli. Depois que o pedido do Toffoli for aberto, eles falam, mas peraí, o Moraes também estava envolvido, por que não vai 2 pelo preço de 1? Entenderam? Então, o que o Toffoli tem medo hoje? O Alcolumbre está com ódio do Lula, porque o Lula, quando o Barroso caiu, indicou o Jorge Messias. E não o seu amigo Rodrigo Pacheco, que colocou o Alcolumbre na presidência do Senado. Então o Alcolumbre precisa de mais uma vaga para colocar o Pacheco. E aí cai o Toffoli, abre a vaga, Pacheco, no Supremo Tribunal Federal, não tão grato ao Lula quanto você imagine. O interesse não seria meramente republicano, mas estratégico. Abrir uma vaga do Supremo Tribunal Federal para acolher o seu real e fiel escudeiro, o Rodrigo Pacheco. O isolamento do Toffoli tornou-se crítico após ele ser abandonado pelo próprio Lula e ver seu nome ligado a escândalos como o Banco Master, quando o cálculo político do ganha-ganha em Brasília começa a apontar que rifar um ministro é mais vantajoso que mantê-lo. O cenário para uma destituição constitucional torna-se uma possibilidade real e imediata. E sim, eu estou falando isso aqui para vocês há muito tempo. Tem chance sim, agora, real, de queda dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não Alexandre de Moraes, talvez não por hora, mas o Toffoli já está na mira, o sistema já está possesso, tá? Contra o Toffoli. Vão rifá-lo. E aí teve essa publicação do The Incorruption aqui, que diz o seguinte, olha, segundo a Veja, o Davi Alcolumbre passou a discutir nos bastidores a possibilidade de Rodrigo Pacheco ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, em um cenário de eventual impeachment de Dias Toffoli. Ou seja, é uma matéria da Veja que foi estranhamente retirada do ar, talvez por uma ligação ou por algum pedido ali, mas que dizia que o Toffoli está com a batata assando, falando no português mais claro. E traição, hein? Pois é, quem te viu, quem te vê. Ronaldo Caiado tomou um canga
do União Brasil. União Brasil, com toda certeza, vai ficar aqui em aberto sem candidato, e provável que vai apoiar o PL aqui num possível acordo. Matéria do G1. O governador Ronaldo Caiado anuncia que vai deixar a União Brasil. O Caiado afirmou que o PP, que formou aliança recente com a União Brasil, seria contra sua candidatura. Em 2025, o político mencionou que pretendia ser candidato à presidência pela União Brasil. E sim, o Caiado ainda está revoltado. Isso aqui eu já venho falando para vocês há uns 3 meses, que a União Brasil ia rifar o Caiado, que o ACM Neto já tinha dado sinalizações nesse sentido e que o próprio Antônio Rueda, que é o presidente do partido, já também tinha dado sinais, né, de que o Caiado, alguém ia lá no tapetinho dele, ó, caiu o bebê, né, ia derrubar o Caiado. Então o Caiado, percebendo essa ação, o Caiado pulou fora da União Brasil e ainda permanece na estrutura, querendo ser candidato à presidência da República em 2026. Se vai conseguir? Não sei. Porque adivinha para qual partido que ele foi? Um partido que supostamente já tem um candidato. E qual seria? Eu te explico. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou nesta terça-feira sua saída do União Brasil. A declaração foi feita durante uma entrevista a uma rádio do interior de São Paulo. Segundo Caiado, a decisão ocorre após a formalização da aliança entre a União Brasil e o Partido Progressista, que deu origem à federação chamada União Progressista. Estou em contato com outros partidos. O entendimento é de nós avançarmos para a nossa campanha e é algo a ser resolvido nos próximos dias. O governador afirmou que o PP, partido ligado ao senador Ciro Nogueira, seria contrário à sua candidatura e por isso estaria buscando outra coligação política. Em outubro de 2025, Caiado havia declarado a intenção de disputar a presidência da República pela União Brasil, mas já sinalizava a possibilidade de diálogo com outras siglas. Agora, com a saída do governador do União Brasil, ele deve intensificar as articulações políticas para viabilizar uma candidatura presidencial por outra legenda. Pois é. E qual seria a legenda para onde o Caiado vai? Bingo. Ao lado de Leite e Ratinho Júnior, o Caiado anuncia sua ida ao PSD, dando um passo adiante. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou que está indo para o PSD, ao lado do Eduardo Leite e do Ratinho Júnior, né? Ou seja, foi para o PSD. Agora, será o lançamento de uma campanha Caiado e Ratinho, né? O Caiado já tinha deixado muito claro que não tinha interesse em ser vice. Não tinha esse interesse. Será que o PSD acatou o Caiado para que o Caiado venha como candidato à presidência do PSD com Ratinho de vice? Não sei, né? Momento importante na minha trajetória de vida. Vocês sabem que venho de um partido desde que eu iniciei minha trajetória política. Mas busco neste momento uma oportunidade para poder também contribuir com a discussão nacional numa eleição em 2026. Nessa hora, nós estamos tendo aqui, na companhia do meu amigo Ratinho, como também do Eduardo Leite, que já são do PSD, me acolhendo aqui neste momento para que nós possamos mostrar ao Brasil que este é um gesto de total desprendimento. Aqui não tem o interesse pessoal de cada um. Aquele que for escolhido levará essa bandeira de um projeto de esperança e de resgate daquilo que o povo tanto espera. Caráter, determinação, honra, coragem moral e também independência intelectual para governar esse país. E é dessa maneira que eu realmente sou recebido aqui e hoje tenho a graça de poder ter aqui a minha filiação partidária no PSD e ao lado desses dois colegas, governadores muito bem avaliados, nós iremos disputar essa eleição em 2026. O que sair aqui candidato terá o apoio dos demais. Isso aí, Caiado, Ratinho, uma alegria para nós, porque antes da nossa aspiração individual como agentes políticos, vem a nossa aspiração como brasileiros. O Brasil precisa encontrar um rumo que devolva esperança para as pessoas. Esse é o compromisso do PSD.
A gente constitui aí um partido que reúne pessoas que pensam o Brasil, que querem fazer a diferença. A gente não precisa pensar igual em todos os temas, a gente precisa pensar no Brasil. E quando a gente é capaz de pensar no Brasil acima de tudo, pode ter certeza, a gente constrói um país diferente a partir desse processo eleitoral que vem pela frente. Seja bem-vindo, prazer será trilhar ao teu lado e ao lado do Ratinho nessa jornada. E um prazer, Caiado, ter uma pessoa do teu quilate, da tua força, da tua liderança, poder fazer parte desse projeto junto com a gente de união. De união pelo Brasil, para virar essa página, fazer um Brasil moderno, um novo país que tantas pessoas precisam e querem. Acima de tudo, um Brasil moderno que cuida das pessoas que mais precisam. Então, seja muito bem-vindo, tenho uma alegria de ter você junto com a gente, junto com o Eduardo aqui. Parabéns, viva o Brasil! Vamos lá. A gente precisa entender aqui uma estratégia do PSD bem interessante. O PSD aqui pegou 3 governadores, 3 nomes que vão apoiar entre si. De um lado, nós temos o Ronaldo Caiado e o Ratinho Júnior. São os 2 governadores mais bem avaliados pelos seus respectivos estados do Brasil. O que levaria ali uma votação em massa desses 2 estados. Mas é insuficiente. Por outro lado, o Leite, eu não acredito que ele seja tão bem avaliado assim no Rio Grande do Sul. Mas tá ali, né? Mas tá ali. Agora, seria um apoio de 3 estados importantes? Claro, óbvio, né? Então, seria um pontapé inicial que cresceria ou a reputação do Caiado ou a do Ratinho, provavelmente uma chapa conjunta dos 2. Suficiente para vencer a polarização entre Flávio Bolsonaro e Lula? Jamais. Segundo ponto, eu particularmente, por ser do estado de Goiás, gosto do Ronaldo Caiado pelo trabalho que ele fez em Goiás. Votaria no Caiado? Sem a menor preocupação. Agora, a gente precisa falar a verdade para vocês. O Caiado não é tão bem quisto diante do público bolsonarista. Não é. Por que não? Porque, se lembra no período da pandemia? Pois é, o Caiado se juntou com o Mandetta para queimar o Bolsonaro. E aí, o público, né, apoiador e votante do Bolsonaro, ainda tem um ressentimento muito grande de que o Caiado e o Mandetta foram responsáveis pelo que a mídia mais usou para queimar o Bolsonaro, que foi a pandemia. Então, o Caiado, cá entre nós, dentro de Goiás, ele tem uma votação expressiva porque o goiano conhece o trabalho dele. O Ratinho também. Mas fora dali, não empaca. É Flávio Bolsonaro, provavelmente segundo turno, ainda mais com o apoio do Tarcísio de Freitas, declarado agora para o Flávio. Então, assim, vão ser bons apoios, né, no segundo turno, mas não chegam lá, tá? Não chegam lá. Vamos lá, matéria do Metrópolis. O Lula tem almoço secreto com Moraes em meio ao caso Banco Master. Esses encontros secretos, reuniões secretas, estão a todo tempo na mídia, né? Pegou em cheio o núcleo duro da política brasileira, que está aqui envolvido o STF e agora bateu na porta do Palácio do Planalto. A grande questão que fica aqui é quando os deputados e senadores vão começar a entrar aqui, né, na dança também. Por um lado, eu já dei o meu posicionamento, e aí eu queria ver se vocês concordam comigo. Eu falo besteira pra caramba aqui, eu dou cada errada aqui, mas eu acerto muito também, vocês sabem disso. Agora, vocês precisam entender o seguinte, 2 pontos, um que vocês vão dizer se vocês concordam comigo ou não, o outro eu já sei que vocês vão me bater mesmo. O primeiro ponto, vocês concordam comigo que o Lula e o Alexandre de Moraes vão ser arrastados pro buraco de tabela, porque a imprensa já está fazendo esse trabalho de escancarar almoço secreto com o Lula aqui, com o Master ali, com fulano ali. Isso vai chegar até, né, o pescoço do Moraes e do Lula. Então, que deveria haver uma atuação conjunta da direita inteira indo em foco ao Dias Toffoli. Se um se enfraquece, o resto fica com medo. Essa é a jogada. Vocês concordam que deveria deixar o Alexandre de Moraes? Ele ficou 3 anos, quase 4 anos, batendo ali, né? Já tem quase 4 anos, batendo no Alexandre de Moraes e a direita não deu conta. Então, peraí, tem que entender que tá dando murro em ponta de faca. Deixa o Alexandre de Moraes de lado, foca no Dias Toffoli, que o Alexandre de Moraes e o Lula vêm de tabela, a imprensa traz os 2. Ok? Ok. Agora outro ponto, que aí você vai ficar bravo comigo. O Flávio Bolsonaro não está falando sobre isso.
e tá gerando especulações. O porquê que o Flávio Bolsonaro, o Nicolas ontem fez um vídeo falando do caso Master. Por que o Flávio Bolsonaro não tá apostando e não tá falando sobre o caso Master? Duas especulações aqui, tá? Uma delas, estratégica. Ou seja, o Flávio Bolsonaro não tá falando sobre isso agora. Por quê? Porque ele sabe que isso aí pode respingar em muita gente. E pode ser um potencial aliado. E o Flávio não quer falar sobre isso. Seria uma estratégia não tão moral. Agora, outro é que se o Flávio Bolsonaro não se posiciona, daqui a pouquinho a imprensa vai usar isso contra o Flávio. Porque o Lula, mesmo estando mais sujo do que puleiro de galinha, tendo reuniões com o Vorcaro, se posicionou. E o Flávio tem que se posicionar também sobre o caso Banco Master, tá? Agora, presta atenção em outra coisa. A turma do PT, ela é mestre em criar narrativas. A turma do PT vai articular e vai trabalhar para criar a narrativa de que o Lula descobriu o caso do Banco Master e que é o Lula que está trabalhando para isso ser resolvido. Então, é por isso que a minha visão é que o Flávio Bolsonaro deveria se manifestar sobre isso. E a sua opinião? Qual é? Coloca no comentário que eu quero saber. Dito isso, pessoal, vou deixar o contato aqui para vocês da Imigra Mais, aqui na descrição também. Olha, num período de instabilidade política, quanto a que o Brasil vem vivendo, é sempre temeroso e perigoso demais você apostar todas as suas fichas só em um país. Você não entendeu ainda que é tranquilo você fazer o processo de imigração, você tirar um direito de residir fora do Brasil, ter uma cédula bancária, uma cédula de identidade de outro país, da qual você pode abrir contas bancárias, da qual você pode se estruturar. Um país onde você pode ir estudar medicina de graça, você tem segurança, um ótimo IDH, um país muito bem estruturado. E a Imigra Mais está aqui para dar todo o suporte e ajuda para que você passe, né, a estar do lado dessa, com essa segurança para você. Então, entre em contato com a Imigra Mais. Não é uma consultoria, é uma parceira para te ajudar a estruturar um novo futuro para você. Tá bom? Entre em contato. Muito obrigado pela confiança e pela credibilidade. E eu vejo vocês no próximo editorial, ao meio-dia, hoje, dia 28 de janeiro de 2026.